consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorar. Diga pra ele: te amo, te adoro, te adoro. Senhor, fogo arde no meu coração, o fogo arde no meu coração. Uma alegria invade o meu ser, eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Podem sentar. Deus seja louvado. Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé para ler as Escrituras no livro de Levíticos, capítulo 23, verso 26 a seguir. Glórias a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia obra nenhuma fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Amém. Abençoe a tua palavra em nossos corações. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai os irmãos. No culto de quinta-feira, eu falei sobre como iniciou esta civilização na qual nós vivemos, que eu volto a afirmar com as palavras do profeta William Branham, que esta civilização, ela é do diabo, e ela tem uma máscara atrativa, bonita, mas na verdade ela preenche, ela demonstra claramente o intento do coração de Satanás. Esta é a sociedade, é a civilização que nós vivemos.
No culto de terça-feira eu disse que Caim, ele não era lavrador, ele estava, porque a Bíblia diz, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. Caim foi lavrador da terra e Abel pastor de ovelhas. Então, quando você lê isto em Gênesis 4, você encontra Caim como lavrador, mas na verdade aquilo não era o que estava em seu coração, aquilo era apenas para cumprir um propósito. Ele estava ali como lavrador para colher os frutos da terra e trazer diante do Senhor para mostrar um culto enganoso, para oferecer um engano, uma religião da sua maneira. Este era o propósito que já existia, e eu digo isto, ele não fez aquilo por querer fazer, ele foi inspirado a fazer aquilo. Ele foi inspirado a levar as pessoas por um caminho errado. Como também Abel não fez o sacrifício do cordeiro apenas por fazer, ele também teve uma inspiração. Deus o inspirou a fazer aquele sacrifício que era o que Deus tinha em sua mente para realizar por nós. Um sacrifício de cordeiro para a nossa redenção. Amém? Então, logo em seguida, você vai ver que Caim toma um destino. Após o seu culto ter sido reprovado, ele recebe uma marca em sua vida, retira-se da presença de Deus, vai ao oriente do Éden, toma uma esposa, e aí sim, mais uma vez, ele demonstra que recebeu uma inspiração do coração do diabo. E agora ele propõe fazer uma cidade. Ele agora se torna o homem que inicialmente começou o processo da civilização. Então ele faz uma cidade. E ele o faz, mais uma vez quero lembrar, porque ele carregava em si, isso é uma coisa que a gente precisa parar para observar, ele carregava em si já o dever, pela força do seu nome. É onde o irmão Brana vem e disse que Deus, quando vai fazer uma obra, ou faz uma obra na vida de uma pessoa, ele muda o nome. Você tem que entender que quando Deus fez um trabalho na sua vida, ele mudou seu nome. Aqui na terra você pode ser chamado de João, de Joaquim, de Manuel, mas na verdade você tem um novo nome. E o seu nome, veja lá no seu batismo, é Jesus Cristo. Toda a família no céu e na terra toma este nome. Amém? Então, a grande verdade do assunto é que Caim carregava a força de um nome para um propósito. O nome Caim quer dizer aquisição. E o objetivo da civilização e da cidade é exatamente isto. É o processo de adquirir sem medir consequências. Não quer saber se para ter você vai deixar o outro pobre, você vai roubar, você vai trapacear,
Este é o propósito da civilização. Não se mede meios para ter dinheiro. Inclusive, você vê o que estão fazendo hoje com a própria Bíblia, com o culto, que é o comércio e que está lá no livro de Gênesis, porque então Caim, ele inicia a cidade quando ele tem um filho que se chamou Enoque, e o nome Enoque quer dizer princípio. E a cidade, veja só, recebe o nome do seu filho. Então é o princípio da civilização. Por isso a cidade recebe o nome de Enoque. O Enoque, filho de Caim, não é o Enoque que foi arrebatado. O Enoque que é arrebatado é da descendência de Sete, e não da descendência de Caim. Você vai ver que assim como o Enoque recebeu o nome Enoque, a cidade recebeu o nome Enoque porque era o princípio desta civilização caimita, você vai encontrar que quando Deus está tratando com os adoradores, tem um homem que se chama Enoque, que é o princípio daqueles que descobriram o meio de não morrer, de voltar à eternidade. Ele é o primeiro que é arrebatado. Vocês estão entendendo? Por isso ele é princípio também. E o próximo filho de Enoque da civilização caimita, ele se chamou Irade. Irade quer dizer testemunha. E aquele filho seria testemunha do que aconteceria naquela cidade. E Irade teve um filho que se chamou Maujael, que quer dizer destruído da presença de Deus, destituído, abandonado. Então você vê que a cidade é assim a característica. A característica de uma cidade é ser banida da presença do Senhor, pelos atos, pelo propósito, pelo objetivo de se ter esta civilização. Ela é e será destruída. Mas este Maujael teve um filho e chamou o seu nome de homem de Deus. Engraçado, para você relembrar que a origem da cidade foi Caim, e Caim era adorador a Deus. Então, este também teria, dentro desta cidade, a religião que nós vemos hoje, mas é uma religião destituída da presença de Deus. Este é o contexto da nossa civilização. Este é o comportamento da nossa civilização. E o próximo filho vai se chamar Lameque, que quer dizer uma civilização poderosa. E é isso que nós estamos vendo, os grandes avanços. E este Lameque, então, mostra como seria o comportamento desta civilização. Porque ele começa a mostrar o que é a vida social de prostituição. E começa a poligamia, quando ele toma para si 2 mulheres. E o nome de suas mulheres, uma é Ada, a outra Zila, que quer dizer Ada ornamentada. Este é o papel das mulheres, é se ornamentarem, viu? É se enfeitarem. Essas são as mulheres da cidade. É isso que eles estavam profetizando, o que teria nesta civilização e qual seria a função. Então, elas se ornamentaram. Uma delas, Ada, o nome da outra é Zila, que quer dizer sombria ou tenebrosa. Este é o papel das mulheres da civilização caimita.
se aprontarem, se enfeitarem e se tornarem instrumento de morte, de prostituição, instrumento de propagandas em todos os aspectos, viu? Para mostrarem suas carnes e os seus... Eu estou dizendo aqui o início desta civilização para você entender por que nós temos uma civilização nesta condição hoje. Por que aqui nesta cidade é assim e em todas elas. E aí, então, este Lameque começa a vida social de poligamia, e isto é assim. E a coisa, quanto mais escura e mais tenebrosa ficar, para eles é melhor. Porque a justificativa para ter uma prostituição, a filha se perdeu, mas a filha do vizinho também se perdeu, a minha não é a única. Então, quanto mais trevas, melhor é para justificar o fracasso. Ali tem um homossexual, o que tem que o meu filho também seja homossexual? Olha, a filha do fulano está sendo beijada e a minha foi, isso não tem nada. A mulher do vizinho está vestindo assim e a minha também pode vestir. Então, quanto mais sujeira existir, um político vai roubar e o outro rouba. Se aquele fulano roubou, eu também roubo. Isso é a condição da sociedade. Quanto mais tenebrosa, melhor é. Para se justificar a sujeira que está se praticando. Então, nós olhamos esta civilização, estamos olhando os personagens que deram início à civilização, que é do diabo e vai passar. Ela vai ser destruída, ela vai ser varrida da terra. Amém? E os próximos filhos, então veio vamos ver Gênesis 6, Jubal. E Jubal era um criador de gado. Isso é uma coisa lógica. Ele é um criador de gado, e tinha que ser assim, porque a cidade tinha inchado, tinha crescido com maldades e tudo, e tinha que ter alguém que teria que... Como é que vai esse povo viver na cidade se não tem alguém para fornecer comida para esse povo? O campo ninguém queria mais, agora a visão era a cidade. E eles então começam, aqui começa os exploradores, criadores de gado. E se eles foram criar gado, eles tinham que ter pastos, e para ter pastos tinha que ter desmatamento. E quando você tem desmatamento, você começa a agredir o padrão original da criação de Deus. Vai se desmatar e começa então um ataque ao ecossistema. Vai descontrolar. Eu devo lembrar que Deus não criou, não organizou o planeta tendo lugares quentes e lugares frios, tendo lugares com falta de chuva ou com excesso de chuva. Deus não fez esta confusão. Isto é consequência do trabalho desta civilização. Viu? O que nós estamos vendo todos os dias acontecer. E tudo isto é apenas uma mensagem para nós hoje. Por que eu estou falando sobre isso? O senhor está falando de coisa que aconteceu há 6.000 anos atrás. Eu estou falando de coisas que aconteceram lá e que são apenas figura do que estaria acontecendo na nossa civilização. E o próximo irmão dele, filho da Zila, ele vai ser um artista. Ele era aquele que tocava órgão e flauta, e ele é aquele que faria os shows da cidade, porque enquanto estava no campo, a preocupação não era esta, mas agora é aquele que vai apresentar na cidade alguma coisa para entreter os moradores da cidade. Então tinha shows, e são eles que começaram a dar aos moradores da cidade o padrão de vida. Não são os artistas que inspiram a vida da sociedade?
show do fulano de tal. Sabe como é que ele estava usando o cabelo? Umas trancinhas. No outro dia você vê a cidade cheia de gente de trancinha. Eu fui no show do fulano de tal, sabe o que ele tinha? Ele tinha uma argola aqui no nariz. No outro dia você vai ver gente cheia de argola no nariz. Eu fui no show do fulano de tal, eu vi a artista lá. Eu vou lembrar a vocês, eles não mandam as pessoas fazerem isso não, eles fazem. E quando eles fazem, eles estão transmitindo o recado, olha, você deve me imitar. E isto foi o que a sociedade viu na televisão, os shows, os artistas, as telenovelas, e eles então levaram e copiaram, inclusive os shows da religião, porque eu não devo deixar você esquecer que nesta cidade tinha um que se chamava Matusael e que era chamado de homem de Deus, para apoiar poligamia, para apoiar as mulheres que viviam enfeitadas e em trevas, e para apoiar o comércio, e para apoiar os artistas. Então aí você vê isto incorporar-se dentro do processo da religião. Esta era a civilização. Foi assim que veio. E aí então o Lameque, o poderoso da cidade, violentamente disse: matei um. E aí começa a mortandade dentro da cidade para mostrar o índice de criminalidade. Matei um porque me ofendeu e outro porque me pisou. E aí vem a consciência filosófica deste homem. Olha só o dito, a Bíblia disse que ele promoveu um dito e disse: se Caim foi amaldiçoado 7 vezes, eu posso ser amaldiçoado 70 vezes. Em outras palavras, eu não me importo com o que Deus diz. Eu faço as coisas que me dá na cabeça. Você acha que as pessoas se importam com Deus? Você acha que a Bíblia, a palavra de Deus, vale alguma coisa para esta civilização caimita? Eles são acobertados por homens chamados homens de Deus, mas estão varridos da presença do Senhor. E a religião não é outra coisa senão parte da civilização de Caim, que quer dizer aquisição. Não importa a maneira como o dinheiro entra na igreja, se tem que matar, se tem que confiscar, se tem que roubar, se tem que oprimir, como a igreja católica fez e como fazem os evangélicos. Existem artimanhas e pessoas preparadas para tomar o dinheiro das pessoas. Se você não tem dinheiro aqui, passe seu cartão de crédito, me dá um cheque pré. Você não tem? Isso é uma pouca vergonha, mas é verdade. Para constranger as pessoas, diz: você não tem R$1 para dar de oferta? Aí, vai passar o obreiro aí, você não tem? Peça do seu vizinho emprestado aí. Você acha que eu não conheço casos que eles obrigam as pessoas a venderem tudo o que tem para dar? Ou tiraram a pobre de uma senhora, agora há pouco recebi esse testemunho, uma pobre de uma senhora recebeu um dinheiro de um ex-marido, estava na poupança, R$12.000, guardado na poupança. Quando chegou na igreja, disse: olha, pastor, eu recebi uma bênção, eu vim aqui para o senhor abençoar o meu dinheiro. Disse: abençoar seu dinheiro? Vou fazer um desafio para a sua fé. Dê esse dinheiro que Deus te dá em dobro. E quem entrou com 12.000 saiu sem nada. Chama-se aquisição. Este é o processo da aquisição, não quer saber a maneira nem como. Esta é a religião, esta é a civilização, isso faz parte da civilização. E o pior e o mais interessante é que tem pessoas que gostam disso. E aí você caminha
nesta civilização, e eles começam então a agredir a natureza, e aí em nome de uma evolução, você pode ver que os filhos de Deus olharam para as mulheres ornamentadas e tenebrosas, são preparadas. O irmão Branham disse: uma mulher mal vestida leva mais homens para o inferno do que uma fábrica de cachaça. Ela passa na rua, há dezenas de olhares nas suas pernas, nos seus seios. E um homem disse para mim: o senhor acha que eles acham ruim as pessoas olharem as mulheres deles? Eles se sentem envaidecidos. Viu como é que a minha mulher é gostosa, é bonita, é atraente? Esta é a civilização que nós temos diante de nós. Estes são os homens dessa civilização. Estas são as mulheres dessa civilização. E para tocá-la para frente, temos agora que fazer projetos. Aí um irmão me mandou um e-mail, num estudo que ele fez na universidade, para manter esta civilização na cidade. Civilização na cidade. Nós estamos no século 21. Estamos vendo aí a cidade do México, ou o país do México, mandando para o mundo um presente, uma epidemia, um vírus novo de uma gripe, assustando a população científica. E eles gostam destes sustos, porque estes sustos fazem eles estudarem a origem, sabe? E como aquele vírus mudou, e agora é uma nova descoberta. Como diz o profeta William Branham, remédios não foram feitos para curar, foram feitos para venderem. Movimenta a indústria farmacêutica. Pobres não têm acesso a eles. Tem remédios custando milhões e milhões, não sei nem quanto por um vidro de remédio. Você vai ver aquilo uma porcaria aqui, mas tem por trás uma patente, um cientista, um que gastou tempo, não sei quem, uma multinacional que diz que está manipulando a forma. E aí, cadê o pobre? Aonde é que chega isso na mão do pobre? E sabe por onde entram isto? Fruto da civilização, porque as cidades estão inchadas de favelas, de desorganização, de esgotos no meio da rua. A cidade do México, hoje, diariamente, todos os dias, tem 12.300 toneladas de lixo. Eles produzem por dia 12.300 toneladas, não estou falando 12 toneladas e 300 quilos, não, 12.300 toneladas, 12.300 toneladas de lixo por dia. 10% desse lixo é feito um tratamento, o restante está a céu aberto. Fazendo o que, civilização? Abençoando o mundo, né? Acabando com a camada de ozônio. 15% da poluição mundial é lançada só por uma cidade, chamada Cidade do México, que os seus rios estão podres e poluídos, e ratos é uma coisa absurda naquela cidade. Eu estou falando com dados científicos. Mas agora tem-se doença nesta civilização, então os estudiosos, quer ver como é que eles são abençoados? Matam, escutem por favor, 400 milhões de animais por ano. 400 milhões de animais são sacrificados por ano.
camundongos, coelhos, macacos, cachorros, para fazer experiência científica, para descobrir o que é que pode dar para a humanidade em cima destes animais. Não importa se vão partir um animal no meio, é animal. Não importa se vão dar veneno para ele tomar, para ver como é que ele vai reagir. Não importa se vão aplicar injeção num cachorro, num macaco, num coelho, num gato, não sei de lá o que, para depois fazer a experiência e trazer para o homem que nada tem a ver com o sistema de um animal. Primeiro eles provocam, e aí temos como consequência desta abençoada civilização, prestem atenção, desta abençoada civilização que está banida, que destruiu, que poluiu o meio ambiente, esta civilização do diabo, que a Bíblia disse que está reservada como um tesouro para o fogo. Temos que produzir comida para os moradores da cidade, em grande quantidade, porque olha só o tamanho de uma São Paulo, de uma Hong Kong, de uma cidade do México, de uma não sei o que na Índia, e vai pelo mundo afora, e as grandes cidades, as grandes metrópoles, as grandes capitais, e cadê comida para esse povo? Então produza em grande quantidade, vamos botar adubos químicos, vamos botar inseticidas em cima, e vamos adulterar, e vamos misturar as origens aqui, para produzir mais, e vamos hibridizar isto, porque o povo precisa. Dados científicos, 7,9 milhões morrem por ano de câncer no mundo. Pergunte para eles, provocado por quê? 7 milhões, quase 8, 7,9 milhões de pessoas morrem no mundo por câncer. Na cidade de São Paulo, 20 pessoas morrem por dia por causa da poluição produzida pelas fábricas e pelos automóveis. Mas isso não é nada, são apenas 600 pessoas. Mas muito pior do que isso são os fumantes na terra hoje, que pesam quase 1/3 da população mundial. E tudo isso é normal, porque quanto mais escuro for, menos as pessoas enxergarão o que é que nós estamos tendo dentro desta cidade, que tudo isto gira em torno de comércio, de aquisição. Vou fazer cigarro, não importa se o outro vai morrer de câncer, ou se vai ter um problema cardíaco, que diferença faz? Desde que tenhamos riquezas e dinheiro, que diferença faz? Haverá nesta cidade líderes religiosos, olhem para você ver, e isto é uma coisa patente. Não sou eu que estou denunciando, o Espírito já denunciou isto através de Paulo há muitos anos. Vamos olhar a carta de Paulo a Timóteo. Porque o irmão Brana disse que esta é uma civilização do diabo. Capítulo 6, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Se alguém, vamos ler o verso 3 a seguir. Se alguém ensina outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais,
Mas o povo quer ouvir isto. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Esta é a origem. Esta é a recomendação. Vamos continuar. Mas os que querem ser ricos não vão medir consequência. Caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, é o amor a ele, é a maneira como ele vem, é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Homem de Deus, Metusael também chamava-se homem de Deus. Esta é a tradução do nome Metusael, filho descendente de Caim. Mas não é homem de Deus, é homem de Deus na religião caimita falsa, para roubar os moradores das cidades. Os que possuem este espírito. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Vou falar, esta civilização caimita é do diabo. Deus vai trazer de volta uma civilização de fé. Toma posse da vida eterna. O princípio que tomou posse, o primeiro foi Enoque. Não é o Enoque da cidade, é o Enoque descendente de Sete. Porque o Enoque descendente de Caim é o Enoque da aquisição. Mas o Enoque descendente de Sete, o nome Sete quer dizer compensação. Esta semente compensa, pode ser 1 por 1 milhão. Olha, 1 milhão perdido, mas 1 salvo alegra muito mais o coração de Deus. Viu? Pessoas que querem honrar a Deus dessa civilização. Você, nessa cidade de João Pessoa, alega, compensa. Deus olha tudo isso, mas olha o sacrifício que ele fez na cruz e vê você dando valor. Deus se sente compensado. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. É impressionante, diante de muitas testemunhas. Aqui compensa, então você volta. Qual é o nome do primeiro filho? Do primeiro filho de Enoque, descendente de Caim, Irade, que quer dizer testemunha. Se Deus, ora, se o diabo tem testemunha de sua sujeira, Deus também tem testemunha da sua obra de fé que é realizada em nossos corações. Depois do Calvário ele disse: vá para Jerusalém, fique lá, recebereis do alto poder para serdes minhas testemunhas. Por que testemunha? Porque Cristo é a primícia, é o princípio desta nova ordem espiritual que Deus criou. E o que nós queremos, e o que Deus quer de mim e de você, é que sejamos testemunhas disso. Não me serve o padrão dessa sociedade. Verso 13: mando-te diante de Deus e de todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará
o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Escuta agora. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da chamada ciência. Esta é a chamada ciência. Ciência da vivissecção. E tem coragem de matar 400 milhões de animais por ano, com a intenção de ajudar a humanidade. Coma isto quem quiser comer, para inventar remédios para que as multinacionais e as indústrias vendam e se enriqueçam, e a maioria deles tem que ser às vezes substituído e tirado das prateleiras das farmácias, porque ao invés de estar trazendo cura, está matando a população. E todos eles são produzidos numa faca de 2 gumes. Todos eles têm efeitos colaterais. Toma para uma coisa, mas estraga a outra. Ajuda aqui e mata ali. E isto é o que estava no coração de Satanás. Mas eu tenho um remédio para você aqui hoje, feito de uma raiz natural, que é capaz de curar todas as doenças. É o chá da raiz de Jessé. Aleluia. Ele é aquela serpente que Moisés levantou no deserto. Ele foi levantado e levou nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E não tem dinheiro para comprar isto. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto da mensagem que o profeta pregou, chamada Doutor Moisés. Disse: pense Moisés, com 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto, quantos médicos ele precisava ter consigo, quantas caixas de primeiros socorros para atender a necessidade de 2 milhões de pessoas no deserto. Mas a Bíblia diz que aqueles que creram, nem suas roupas se envelheceram, nem seus sapatos se desgastaram. Mas a Bíblia mostra aqueles que chegaram do outro lado com fé em seus corações e não foram contaminados com os males da civilização. Eles estavam tão robustos. Olhe para você ver a história do grande Caleb, que chega diante de Josué 45 anos depois que ele tinha saído para espionar a terra, e disse: teu servo está hoje tão forte, tão valente. Um homem com 85 anos de idade, estou pronto para entrar em qualquer batalha. Aleluia. Esta é a civilização. Não é a raça ariana que Hitler quis fazer, não, senhores. É a super raça de Abraão. É aqueles que atuam e vivem pela fé. Aleluia. Glória a Deus. E aqui estamos nós. Enquanto estamos aqui dentro da cidade, estamos fora da cidade.
não nos movemos por enfeites nem por sombras, não estamos aprisionados a esse desmando, esse descalabro de apenas ter dinheiro sem saber a sua origem. Calma aí. Tenho certeza que os filhos de Deus nunca terão falta de pão em suas mesas. Aleluia, aleluia. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando a alguns, desviaram da fé. Ô Paulo, você está escrevendo isso que dia, hein? Qual é a data? Ano 68 depois de Cristo? Não, isso aqui, Paulo, isso aqui é recente demais. Isso aqui é do ano do século 20. Isso aqui é quando o Einstein apareceu. Isso aqui é quando Darwin veio. Isso aqui é o que eles estão mostrando nas escolas e tentando mostrar para os nossos filhos de onde veio o Big Bang e de onde veio o homem que partiu o átomo e descobriu a lei da relatividade. E eles desfizeram isso da mente dos nossos filhos, que pela palavra de Deus céus e terra foram criados. Esta falsa ciência. E seguindo isto, muitos se desviaram da fé, e a Bíblia perdeu o significado, e eles continuaram na loucura dos seus corações. Não disse o salmista, disse o nécio em seu coração: não há Deus? Que Deus? Que contas temos que prestar? Isto é bobagem. Então você vai para o capítulo 6. Eu estou tentando mostrar uma coisa aqui. Você diz: o que é que tem isso a ver com festa da expiação? Estou dizendo para vocês que quando eles estavam plantando isto é chamado o período de tempo relativo ao que os gentios estão fazendo ao longo da história da humanidade. A expiação é para os judeus. A expiação é quando eles vão reconhecer que Cristo era o Messias. Mas antes de reconhecer isto, o mundo viveu esta situação. Porque infelizmente sempre foi assim, e esta é a grande verdade. E Deus foi se enchendo das abominações que eram cometidas aqui na cidade em nome de evolução. Viu? Até que só havia trevas nas cidades e sujeiras e maldades. Você lê isto em Gênesis capítulo 6. Deus olhou e disse: toda a imaginação do coração do homem é má. E Deus propõe destruir a cidade da aquisição, a cidade da perdição. Vou varrer, e não vou tirar só o homem, não, vou tirar os animais também. Porque a Bíblia diz: e toda a terra ficou contaminada. Os peixes que estão no mar, que hoje eles dizem estão em extinção. Por que extinção? Porque os próprios peixes acabaram com a espécie que estava dentro do mar, ou porque o homem depedrou? Ou porque a ciência jogou dentro dos rios venenos que correram para os mares e mataram aos milhares? Ou é por causa dos desequilíbrios e dos desastres que acontecem com navios lá dentro dos mares e nos rios, e as grandes indústrias? E até os animais estão poluídos,
para sobreviverem tem que ser na custa de vacina. Não tem nada puro mais. É vacina, é remédio, é antibiótico, poluiu tudo. E a Bíblia diz, sabe de uma coisa? Esse é aqui na Bíblia, esse é o que nós temos hoje. E os animais estão todos marcados. É argolinha nos pés dos passarinhos com o Ibama olhando. São pássaros presos, animais, todos eles marcados dentro dos mares, golfinhos marcados, peixe-boi marcado. Que grande coisa estão fazendo eles hipocritamente. Deus disse, vou acabar com tudo. E vai mesmo. Amém. Os dos mares serão extintos, os das matas serão extintos, os das cidades serão extintos. Porque no tempo de Noé, Deus mandou Noé pegar e botar lá dentro da arca um casal de cada. Mas aqui, não. Aqui vou limpar tudo. Mas quando você olha na Bíblia, e lá do outro lado, na eternidade, o boi vai pastar junto com o leão. Ora, ele ainda é o Criador. E o propósito dele é transformar esta terra num Éden restaurado novamente. Aleluia. Eu não sei, eu acho o mar uma coisa muito bonita, mas é muito bonito porque você está de fora olhando ele daqui. Quando você está lá no meio dele, ele é sinistro, ele é tenebroso, ele é bravio. Um navio com sei quantos metros de comprimento vira uma caixinha de fósforo, ele torce. E a Bíblia diz que na nova terra o mar não vai existir. Porque lá não vai haver coisas sinistras. E quando você olha as escrituras, diz que os navios que estão aí debaixo das águas, navios, movidos por energia nuclear, debaixo das águas dos mares, armados de bombas para explodir esse planeta, porque eles estão lá querendo defender o patrimônio nacional. Por que acontecem as guerras? Por princípios. Por que acontece a guerra? Eu estou com uma revista em casa, eu não vou citar o nome da família, mas a revista cita o nome de um grande presidente americano, que o assunto era fazer guerra e destruir nações do terceiro mundo e se intervir como salvador de uma democracia, que Deus tem nojo dela. Mas eles vão lá e soltam bombas e bombas e matam crianças inocentes e civis e destrói tudo. E depois que destrói tudo, enfia a mão no bolso e diz, agora nós vamos ajudar vocês a reconstruir, emprestamos a juro. E se enriquecem à custa de mortes e da miséria da humanidade. E ainda assim se titula uma nação cristã. Esta é a civilização. O que temos de esperança aqui? O que a civilização promove para você? Segurança, bem-estar, conforto, paz dentro dos seus lares. Seus filhos, criados pelo modelo desta civilização, vão ser cidadãos de bens, vão te honrar, vão trazer alegria ao seu coração. Se engane se você quiser se enganar. Se em 1960 e alguma coisa o profeta olhou e disse, olhou pelo Espírito Santo e disse, estas crianças que estão assistindo estes programas de televisão, todos eles, 86% deles hoje se apresentam com problemas de anomalia psíquica, estão dementes em algum lugar, e você não pode achar que isto é normal. Um filho resistir seu pai, sua mãe. Quem promoveu, olhe lá atrás,
foi a civilização. Não é normal um homem deixar sua mulher sair com as nádegas de fora. Não é normal. Não é normal o comportamento desta civilização. Tudo é violência, encheu a terra. E a Bíblia diz que Deus se encheu disto. E a Bíblia diz que foi assim nos dias de Noé. E era assim também. E deveria ser assim também na vinda do Filho do Homem. Do Filho do Homem. Quando a gente pensa em Filho do Homem, a gente lembra de Jesus. Mas Jesus foi chamado na terra por 3 nomes: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Como Filho do Homem ele era profeta, como Filho de Deus ele é sacerdote, como Filho de Davi ele é rei. Na sua peregrinação na terra, seus 3 anos e meio de ministério, era um ministério profeta, ele era profeta dos profetas. Agora, quando ele vai à cruz e se entrega como um cordeiro, ele se torna o sumo sacerdote, ele é chamado de Filho de Deus. Hebreus capítulo 7, capítulo 8, ele é o sumo sacerdote, o grande pastor do rebanho, e hoje ele atua como Filho de Deus na intercessão. Agora preste atenção, e quando ele estava na terra falando do que haveria de acontecer, ele disse assim: mas como foi nos dias de Noé, é o que eu estou estudando com vocês hoje, haveria de acontecer na vinda do Filho do Homem. Mas ele deixou o ministério de Filho do Homem quando ele estava na cruz. Como é que ele disse que os dias de Noé se repetiriam e o Filho do Homem seria revelado? Leia Lucas 17. Ora, se ele não mais exerce o ministério de Filho do Homem, e ele está exercendo o ministério de profeta, ele não virá mais à terra fazer um trabalho de profeta. E ele está dizendo que como foi nos dias de Noé, seria na vida do Filho do Homem. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que antes dele cumprir e fazer o que ele fez nos dias de Noé, fechar a porta da arca, ele se revelaria como um profeta no final dos tempos, porque Noé era um profeta que veio quando a ciência e a civilização estava destituída da presença de Deus. Ele veio no meio entre esta evolução científica e a destruição que Deus faria na terra. Ele apareceu ali porque isto é Bíblia. Então, se ele se revelaria na forma de um profeta nesses últimos dias, olhe a sua Bíblia para ver se não é assim. Malaquias 4: eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor, em que a terra será abrasada. Eles não podem ver a figura e a revelação do ministério do Filho do Homem sendo revelado num profeta nesta hora. E agora eu vou apenas mostrar isso para você. Quando ele estava aqui na forma de profeta, Filho do Homem, que quer dizer o ministério de um profeta, veja o que ele fez. Ele iniciou curando, ele revelou o segredo dos corações, ele ressuscitou mortos, ele falou com a tempestade e ele criou as coisas. Agora olhe, então, nos dias semelhantes aos dias de Noé, o que Cristo faria no ministério do Filho do Homem, de um profeta. Como foi que iniciou o ministério do profeta William Branham? Com cura divina, e depois com revelação do segredo dos corações, e depois a ressurreição dos mortos, e depois ele podia falar com a natureza e a natureza obedecia, e por fim criou os esquilos pela palavra falada. Você acha que era William Branham? Não, senhores, a carne era de William Branham, mas ele estava revelando o que Jesus prometeu, a manifestação do ministério que viria quando a porta da graça estaria se fechando. Agora me dê sua atenção. O mundo mais uma vez voou. Como isso aconteceu? Porque tudo aqui estou estudando
aqui com vocês está se referindo às festas do livro de Levítico. Como foi que aconteceu? Aqui nós temos as 7 eras da igreja na festa de Pentecostes. No final da festa de Pentecostes, nós vemos a antecipação da trombeta. Deus iria reunir Israel, Israel seria levado para a Palestina. Agora guardem isso, por favor. Guardem esta data, 7 de maio de 1946. 7 de maio de 1946. Em que mês estamos? Maio. Hoje é 10. Mas quinta-feira à noite eu estava nesta plataforma, dia 7 de maio de 2009. Faziam 63 anos que o anjo do Senhor, pela primeira vez, apareceu visivelmente ao profeta William Branham e disse: 2 coisas você fará. 2 coisas estão acontecendo agora mesmo. 7 de maio, viu? Primeiro, os judeus vão voltar à Palestina, porque hoje, 7 de maio de 46, Israel se reconstitui como nação. Isto era o chamamento da festa, o toque da trombeta. Eles começariam a se migrar para Israel para que a festa da expiação acontecesse. Eu quero falar sobre isso e vou mostrar o que é a festa da expiação e o que ela traz de consequência a esta civilização. Eu vou terminar daqui um pouquinho. Então, em 7 de maio, o anjo disse: você irá ao redor do mundo e sua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Israel volta para a Palestina e o povo voltará para a palavra, a noiva. Escutem. Mas quando se diz os judeus voltarem para a Palestina, a 7 de maio de 46, em 48, Oswaldo Aranha deu o voto favorável para Israel, o voto definitivo para Israel se reconstituir como nação. E lá foi Israel, e lá está a bandeira. Mas diante de Deus foi 7 de maio de 46. Mas agora, em 7 de maio de 2009, eu estava pregando sobre isto aqui. E o Papa estava em Jerusalém. Seria coincidência na mesma data, 7 de maio? Eventos modernos esclarecem as profecias. O que ele estava fazendo? Buscando uma unidade com os judeus. Mas o profeta William Branham disse que isto aconteceria. Quando? No mesmo dia em que eles foram reconstituídos diante de Deus, o homem pelo qual, não sei se é este ou o próximo, porque é um e não será, abrirá espaço na sua própria vida para que o próprio Lúcifer, autor desta civilização, se materialize nele para se fazer a besta. Estava lá com os judeus. Que mensagem ele estava dando para mim e para você que estamos aqui olhando esta Bíblia e o cumprimento profético desta Bíblia hoje. Eu não estou contando histórias da Bíblia para vocês. Eu estou mostrando os dados científicos, estou mostrando o que é a história contemporânea. Está dizendo para mim e para você que é hora de acordar, porque é o tempo dos gentios e a porta está. A hora está acabando. Israel está na Palestina. As denominações estão fazendo o seu papel. Mas o coração dos filhos serão despertados. Não é o fato de sermos membros do tabernáculo, porque isso não vale nada.
Mas é hora de você olhar a condição da sociedade e olhar a condição que a Bíblia disse que ela estaria. É hora de você olhar sua vida e procurar a você mesmo. E o que é que eu estou fazendo no meio desta civilização? Minha vida compensa? Ou a minha vida faz o que a civilização antediluviana fez? Pesa o coração de Deus. Pare. Pense. É por isso que eu estou ensinando e me preocupando com a criação dos seus filhos, com o comportamento dos jovens. É por isso que eu estou, às vezes você pode dizer, como disseram para o profeta, para de implicar com as mulheres. Se você parasse de implicar com as mulheres, você teria um ministério muito maior. Mas eu não posso deixá-las de lado, minhas irmãs. Eu não posso deixar você ter um namoro igual ao mundo, de um homem abraçar você, jovem, porque Jesus disse que se ele olhasse para você e tivesse algum pensamento impuro, ele era adúltero. E se ele te abraçar quando ele tem emoções físicas, ele tem um adultério com você. E se ele te beijar, você é parte de um adultério com ele. Você agitou os espermas daquele homem. Você acha que eu posso deixá-lo? Você acha que eu posso deixá-los de lado, pai? Você está mostrando estas verdades para vocês. Cuidem dos seus lares, cuidem das suas vidas. É hora de se despertar, é hora de acordar. O tempo de brincar acabou. É hora de levantarmos os nossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Esta é a parábola de Jesus. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. A hora está acabando. Mas por que eu estou falando isso? O senhor está falando dos judeus voltarem, e isso é trombetas. O senhor está pregando a destruição do mundo. E a destruição do mundo acontece na festa da expiação. Porque a festa de expiação é o dia em que os judeus reconhecerão Cristo como Messias. Mas eles só reconhecerão Cristo como Messias através do testemunho dos dois profetas de Apocalipse capítulo 11. E quando os dois profetas de Apocalipse 11 estiverem na terra, eles estão dando cumprimento a Apocalipse capítulo 6, que é o sexto selo. E o sexto selo inicia-se com a grande tribulação. E os dois profetas são aqueles que vão ferir os céus e a terra com toda sorte de pragas quanto quiserem. É hora da destruição. E quando eles estiverem ministrando aqui na terra, nós teremos as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas aqui na terra. É a destruição em que a terra está sofrendo. Onde estamos nós parados hoje à noite? As 7 eras da igreja cobrem os 4 primeiros selos de Apocalipse. O 5º selo é a morte dos judeus por Hitler e Mussolini, debaixo do período das 7 eras. Então não podemos nem mesmo olhar e dizer, estamos parados aqui no quarto. Estamos já depois do 5º selo, no meio, entre o final da era da igreja e o início da grande tribulação. Estamos muito mais perto da abertura do 6º selo do que da finalização aqui. O caminho a ser percorrido entre esses 2 selos está por apenas alguns milímetros. Qual é a hora? Em que momento estamos? E ainda encontramos pessoas envolvidas com esta civilização e temos que preocupar com... Ao invés de gastarmos tempos para estudar estas coisas, com vestido de irmãs, com sapatos, com gente cortando cabelo, com pinturas,
Será que é isso que você viu na civilização de Sete? Com adultérios, com um padrão que não é o padrão de Deus. Eu acho que é hora de nós voltarmos a nossa visão para a palavra. Em que hora estamos? Qual é o momento? Qual é a profecia? Qual é a escritura que se cumpre hoje? Seria à toa que o Papa foi à Palestina em 7 de maio de 2009? Não. Então, o que está acontecendo aí fora, nas grandes cidades ou nas pequenas cidades, porque não existe grande e pequena, você chega lá no interior da Paraíba, lá no calcanhar do Judas, do jeito que estão vestindo as atrizes, estão as meninas. Não existe esse negócio mais de moça do sítio. Isso é bobagem, elas são piores que as da cidade. Eu trouxe uma em 1983 para trabalhar na minha casa que não sabia o que era chuveiro. Tinha mais piolho na cabeça do que não sei o que, lá do sertão. E quando eu entrava na porta da sala, ela corria na porta da cozinha e saía fora de vergonha de mim. Estava tão envergonhada, parecia que era de uma outra civilização. Você disse, essa gente do sítio, gente de vergonha, tem até vergonha de mim. Quando eu entro na sala, ela corre por... Poucos dias depois, ela tinha coragem de abrir a mala e começar a tirar as coisas que não eram dela, e roubar, e agir de maneira vergonhosa. E quando você chegava no sítio, cada viagem, sabe, a filha do fulano de tal se perdeu, sabe, que parecia um preás. Esta é a condição da sociedade. Acabou. Hein? E eu vou terminar, para nós voltarmos à noite e continuarmos. Eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui na festa da expiação à noite, se Deus permitir. Mas só quero terminar isso dizendo: e o que nós esperamos? Olha o apelo desesperado. Um momento, quando for demasiadamente tarde, as pessoas compreenderão que foram governadas por um embuste, por um engano, e viveram por falsos padrões, que a única maneira de os humanos sobreviverem é vivendo em harmonia com a natureza e com Deus, não em confronto, como nos ensina esta filosofia vã desta falsa ciência positivista universalmente adotada. A falha em reconhecer esta verdade, uma falha promovidas por ideias humanas, é a fonte de todos os nossos problemas. Se eles tivessem reconhecido o padrão de Deus, eles se inclinariam para Deus. Você sabe, vou deixar para a noite, não vou entrar nisso mais não. Vamos ficar em pé. Só quero dizer a você, e nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e viveremos e seremos bem-aventurados e felizes para sempre. Se você achar que vale a pena, eu digo para você, então troque, faça esta troca. Por favor, entenda, faça esta troca. Pegue os restos dos dias que você tem, não sei se 20 anos, ou 30, ou 50, ou 60, ou 10, ou 5. Pegue o resto dos anos que você tem e troque. Troque esta civilização desastrada, este conceito desta imoralidade deste mundo,
Troque isto pelo que Deus está propondo para você: vida eterna. Troque. Tenha coragem de trocar. Eu vou trocar o resto da minha vida. Eu disse aqui a semana passada e vou dizer: eu tenho 52 anos. Vou fazer 53 agora. Eu não tenho expectativa de vida para viver 106 anos, para dizer, eu estou na metade da minha vida, eu já passei da metade do caminho. E esta metade, mais da metade que eu percorri olhando estas escrituras. E eu não troco de maneira nenhuma o resto dos anos que eu tenho pela frente, por essa promessa, por este mundo que não tem nada para me oferecer. Não troco. Não sei quão difícil será o percurso do caminho a percorrer pela frente, mas estou aqui disposto a tomar esta espada e abrir caminho sobre lugares difíceis e trabalhosos e levar as pessoas à luz do Evangelho, porque há um céu para se ganhar e um inferno para se afastar dele. Há um Deus que te ama e há um poder para te resgatar, se você estiver pronto para aceitá-lo. Há um Jesus que virá literalmente nas nuvens. Para arrebatar aqueles que se prepararam para esta hora. Mas se você quer viver o padrão ilusório da sociedade, saiba que você abre caminho às forças para ir para o inferno. Vamos orar. Eu quero mais e mais de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mais do seu poder. Aleluia. É verdade. Nós cremos na verdade. Há uma mensagem falando sobre isto que eu estou pregando, as festas. Amém. Chamada Reconhecendo o Dia e Sua Mensagem. Glória a Deus. Ela está aí na livraria da igreja à disposição. Louvado seja Deus. Reconheça o dia e a mensagem para o dia que Deus enviou. Está aí à disposição dos irmãos. Aleluia. Eu quero mais. Eu não quero nada do mundo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais de sua presença. Eu quero mais do seu amor. É isso que está no seu coração? Eu não estou esquecido das palavras de Jesus. Se você ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está no seu coração. Eu quero ouvir você cantar. Eu quero ouvir você dizer: eu quero mais e mais de Cristo. Se você não quer, você vai ficar com a boca fechada. Mas se você quer mais de Cristo e menos do mundo, esvazie-se do padrão do mundo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Se você quer, cante. Eu quero mais e mais de Cristo.
de sua presença. Eu quero mais a tua presença. Eu quero mais do teu vir. Dê um tom mais alto, Marcos. Aleluia! Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Cante orando, levante a sua mão agora. Eu quero mais e mais de quero mais do seu poder. Quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Quero dizer aos irmãos que estão na internet, aqui de João Pessoa, você não deveria ter ficado em casa. Isto não tem agradado a Deus. Quero dizer aos que estão na internet ao redor do mundo, há pessoas nos assistindo no Japão e em todas as partes, pelo Brasil. É hora de você arrumar a sua vida. Aleluia. Ouça isto nesta manhã. O tempo dos gentios está se acabando. Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, que nenhum de nós sejamos deixados para trás. Nós não queremos ir para esse lugar de tormento. Aleluia! Deus, desperta o coração do teu povo. Faça com que a visão deles possa ser clara naquilo que se reserva para nós na Nova Jerusalém. Ó Senhor, ó Deus, ajuda-nos aqui nesta manhã de hoje, enquanto vamos para as nossas casas, e possamos entender a brevidade do tempo, e que estas pessoas não olhem para as coisas que estão sendo colocadas diante delas para roubar-lhes a atenção.
Deixa-nos levantar os nossos olhos e olharmos quão perto está a nossa redenção. Eu orei e eu falei nesta manhã, Deus, sobre esta civilização maligna, sobre o que representa a vida de muitas pessoas e o que elas estão cumprindo nesta sociedade. Mas quero te pedir agora, Pai, a verdadeira cura que provém do Senhor. Porque quando o Senhor realiza, o Senhor não faz pela metade e não tem efeitos colaterais. Eu virei hoje à noite aqui como tua testemunha da grande obra do Calvário na mesa com os meus irmãos. E hoje de manhã aqui, crendo no poder da tua ressurreição, invoco a cura do nome de Jesus Cristo. Esta árvore da vida e os corpos sejam renovados, que a fé seja renovada, que o compromisso com o Senhor seja renovado nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o teu povo, nos leve para casa e nos permita estar aqui ao lado da mesa hoje à noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Eu quero apenas lembrar aos irmãos, dada essa condição de instabilidade nos cultos de domingo de manhã da ceia, foi decidido que nós não teremos mais almoço aqui no dia da ceia, como todas as ceias nós tínhamos almoço para aqueles que queriam ficar. Todos estão dispensados para ir para casa. Os irmãos que eventualmente vieram do interior e precisarem de alimentação, a igreja providenciará alimentação. Amém. Ou seja, nós vamos comprar fora a comida para que vocês comam, mas os demais irmãos estão dispensados. Amém. E se Deus permitir, às 5 da tarde estaremos aqui. Amém. Deus abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Mi menor. Vi pela estrada do mundo um desespero profundo de agonias e dor. Vi homens se combatendo em atritos tremendos, em completo amargor. Vi no terreiro exílio pais odiando os filhos, filhos odiando os pais. Vi a miséria matando e a fome atacando com furor pertinaz. Mas eu pude ver também uma fonte de sangue lá do monte escorrer. Fonte sublime,
sangue que purifica todo aquele que crê. Mas eu pude ver também, emanando do céu e dos raios de luz, vi algonar da estrada, onde a paz desejada encontrei Jesus. Interesses em jogo, e nas chamas do fogo tanta